Gente amada do meu coração, a paz do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, ontem a gente leu até o verso 4, a gente leu Romanos 8, 1, 2, 3 e 4. Ficou muito legal, graças a Deus por isso. O que eu quero ler com vocês hoje, eu quero continuar a partir do verso 5, tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que hoje o ao vivo flua, que a câmera não fique caindo, que eu consiga ser claro, em nome de Jesus Cristo, que eu consiga ser claro e não confuso. Obrigado, meu Senhor. Fala com a gente. Primeiro comigo, Pai. Eu sou o que mais precisa. Fala conosco, em nome de Jesus. Betinho, um beijo pra vocês. A Grazi tá falando, espero que não esteja irritado. Eu não sou irritado, Grazi. É que eu falo a verdade. As pessoas não estão muito acostumadas. Elas gostam daquele povo fofinho que fica falando mentirinha. Desculpa, sou eu não. Romanos capítulo 8 diz assim. Porque, a partir do verso 5, né? Érica, eu vou postar amanhã, tá bom? Calma, ela tá perguntando 3 vezes. Eu vou, olha, 4 vezes. Eu vou postar amanhã, 5 vezes. Acho que travou o celular. Romanos 8, 5 diz assim. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A gente tem que, de novo, eu vou falar isso constantemente. Prestem atenção nas palavras bíblicas, no tempo verbal. Prestem atenção nos tempos verbais. Prestem atenção nas afirmações. Prestem atenção nas palavras, tá? Se você não prestar atenção nas palavras, você vai ter entendimentos errados que o próprio texto já responde. O que ele diz aqui sobre os que são segundo a carne, são aqueles que se inclinam. Se inclinar, ele está falando no presente. Quando ele diz no presente, subentende-se uma ação constante, uma ação repetitiva, uma ação que não traz para aquele que age arrependimento. Esse texto aqui, ó, ele deve ser muito bem entendido e guardado na cabeça de vocês. Aqui, ó, verso 26 de Hebreus capítulo 10. Olha o que ele diz. Se pecarmos, preste atenção, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos nossos pecados. O que é o pecar voluntariamente? O pecar voluntariamente é a pessoa que ela está inclinada para a carne. Não é algo de alguém que se inclina por um acidente. Não é um tropeço, entende? Não foi um tropeço, é um estilo de vida inclinado. É isso que ele está falando. Quando você vive um estilo de vida inclinado para as coisas do pecado, significa que você não conhece a Deus. Ele diz isso aqui. Se você é segundo a carne, você vive inclinado para as coisas da carne. Mas se você é segundo o Espírito, você vive inclinado para as coisas do Espírito. Do mesmo jeito que a pessoa que ela é nascida de Deus, ela quer andar nas coisas de Deus, a pessoa que é da carne, ela vai querer as coisas da carne. Só que acontece um problema. Que às vezes a pessoa que ela é inclinada da carne, a pessoa que ela é inclinada no Espírito, que no caso eu, você que cremos, nós tropeçamos. Então você dá uma namoradinha ali com o pecado. Ó, você vai uma besteira. Mas o que é entendido da pessoa que é do Espírito? O que é entendido é que quando a pessoa ela comete algum erro, ela vai ser automaticamente convencida pelo Espírito Santo de que aquilo está errado. A Bíblia diz isso no livro de Hebreus também, ó. Hebreus 7, se eu não me engano está no verso 25. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo. Hebreus 7, 25. Ó, fala que Cristo vive para interceder por nós. Então, o que é essa intercessão de Jesus por nós? É um grito de Jesus no nosso coração, que nós ouvimos com o nosso ouvido espiritual, onde ele diz, não é por aí que você tem que andar. Então, o que ele está falando não é que a pessoa que ela é inclinada para o Espírito, que ela nunca vai se inclinar na carne. O texto não diz isso, porque nós somos falhos, ok? Eu sempre repito essas coisas porque são afirmações, são verdades que tem que estar muito bem claro na sua cabeça. Toda a doutrina cristã parte em cima disso. Tem igrejas que pregam a infalibilidade. Isso é impossível.
A pessoa diz que quem peca não nasceu de novo. Isso é errado. Isso é mentira. Todos pecam. A diferença entre o justo e o injusto é que o justo tem nojo da prática, ainda que ele caia nela. O Espírito Santo te incomoda. Então o que ele está falando aqui no verso 8, no capítulo 8 de Romanos, no verso 5, é que quem é segundo a carne vai se inclinar para a coisa da carne e não vai se importar com isso. Ele não se importa. Então você pega, eu lembro na faculdade, quando eu chegava na faculdade, por exemplo, que eu comecei a ter minhas experiências com Deus, né? Porque o meu primeiro e segundo ano, totalmente perdido. No terceiro e no quarto eu comecei a dar uma melhorada. Mas enfim, tudo é um processo, né? E eu lembro que eu chegava com meus amigos e eu tentava. Tinha uma menina, eu não vou falar o nome dela. Não vou falar. Um dia ela chegou pra mim e ela falou assim: sério que você agora anda com Jesus? Eu falei, sim. Então agora sexo é depois de casar? Eu falei, sim, com certeza. Ela falou, cara, como é que você consegue? É aí que tá a loucura. O ímpio, inclinado para as coisas da carne, ele não sabe viver fora das coisas da carne. E era horrível eu ter que ouvir uma menina, uma mulher bonita, me provocar dizendo assim, cara, você é louco de não querer fazer sexo. Mas só que é porque ela é inclinada para as coisas da carne. Ela já está presa, ela tá contaminada, ela está escrava. Aquele que é nascido do Espírito, ainda que o coração tenha vontade, mas o Espírito Santo vem e fala, não é por aí o caminho, não é por esse lado. E aí você volta a andar nas coisas do Espírito. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa. Olha o que fala o verso 6. A inclinação da carne é morte. Gente, o pecado, ele tem uma mentira embutida, que é achar que tá tudo bem porque o pecado é prazeroso. Se alguém falar que o pecado é ruim, é mentira. Se fosse ruim, ninguém queria. O pecado é uma delícia. Pecar é bom, é gostoso, é divertido. Muitas vezes, a pessoa que vive no pecado é mais feliz do que aquele que vive com Jesus, mas não tem intimidade com Jesus. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Eu vou contar vários testemunhos hoje. Eu estava uma vez indo pregar em Santo Antônio do Pinhal, uma cidade aqui do lado de Campos do Jordão, perto de Taubaté, e eu me perdi. O GPS lá não estava funcionando, estava sem internet. E eu cheguei lá no bairro, não achava a igreja, aí eu vi um lugar iluminado com muita festa, muito barulho. Falei, achei a igreja, né? Estacionei e desci. E era uma assembleia, e eu tinha que ir de terninho, né? De terno, de gravata, aquela coisa toda. Aí eu desci de Bíblia, terninho pra pregar, maior feliz. E eu tô com uma saudade de viajar pra pregar, como eu gosto de pegar a estrada. E aí, quando eu cheguei, não era igreja, era um bar. Eu falei, meu Deus, é o bar. Aí tava lá, tocando, é no mexe-mexe, é no voleibol. É aquela música velha do Leandro Leonardo. Aí eu falei, meu Deus, vontade de ficar aqui ouvindo essa música. Só que a galera, eu achei muito interessante isso me marcou. Quando eu cheguei no bar, a galera tava todos rindo, todos se divertindo. E aí, uma moça virou e falou pra mim, ih, irmão, acho que você errou de prédio, hein? Aí eu dei aquela risada amarela, né? Falei, ô, minha querida, você sabe onde que é a igreja aqui? Ela falou, sei. Aí ela foi super simpática, super. Ela falou, ó, você vai vir aqui, você vai da esquerda, vira à direita, você chegou. Falei, muito obrigado. Aí ela, não, vai com Deus, ore por mim. Eu falei, vou orar. Aí peguei, entrei no carro, cheguei. Quando eu cheguei lá, nem oi me deram, velho. Povo morto, povo chato. Você chega, você fala, você traz uma palavra, a galera assim, amém. Cara, a minha vontade, eu falei pra eles, vocês sabem que eu falo as coisas na cara, vocês sabem que eu não tenho problema com isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho frescura, eu falo o que precisa ser dito. Falei, gente, eu quero largar vocês aqui, eu quero ir lá pro bar. Tava muito mais divertido lá com eles. Então, se você for olhar só o momento do pecado em si, ele não é ruim. Só que o pecado, ele cobra um preço muito caro. Todas as consequências do pecado são destrutivas. Todas. O jovenzinho que ele acha que fazer sexo não tem problema, ele não faz ideia do que é laço de alma. Ele não sabe o que é se envolver emocionalmente com uma pessoa, porque sexo não é só carne, ok? Sexo carnal é animal. O ser humano não faz o sexo carnal. O ser humano, ele envolve a alma. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo explica que quando alguém se envolve com uma meretriz, se torna um com ela. O que Paulo está querendo dizer? Ele estava questionando o povo de Corinto, porque em Corinto, uma cidade portuária, existia muita
a- muita movimentação de prostitutas, e tinha muita gente da igreja que ia adorar a Deus na igreja e depois ia adorar os deuses romanos, Afrodite, etc. E tinha lá as orgias, onde eles faziam sexo com as prostitutas. Então Paulo está falando, gente, vocês acham que não tem problema nenhum? Vocês não estão só indo lá se envolver com a carne, vocês estão indo se envolver de alma. Então é por isso que você vai ver casalzinho na igreja, quando eles namoram e eles têm vida promíscua, o que acontece com eles? Eles vivem com uma crise de ciúmes alucinante, eles têm desconfiança um do outro, eles não têm confiança, eles não conseguem, por quê? Porque subentende-se que se a menina que diz ser fiel a Deus, e eu que digo ser fiel a Deus, se aquela menina que diz ser fiel a Deus desobedeceu a Deus comigo, o que impede que ela desobedeça com o outro? E o oposto é verdade, a menina olha pro rapazinho que diz ser de Deus, mas ele desobedece com ela, e ela fala que firmeza ele tem para ser fiel comigo, se ele desobedece comigo. Então fica uma constante, corroendo, fica corroendo emocional. Então a menina fica aflita, a menina fica enciumada, o cara fica tarado, o cara ele perde o respeito, perde-se o respeito. O menino, quando ele é viciado em sexo, ele não consegue olhar para os sentimentos da mulher. Todas as irmãs viram carne, aí ele vai dar paz do Senhor com aquele abraço maldoso, sabe? Aí a menina fica viciada em ter curtidas, ela quer ser desejada por todos. Então, gente, as pessoas esquecem que o pecado, qualquer um que seja o pecado, ele tem uma consequência muito grave. Na hora pode ser uma delícia, você está se alegrando, você está se divertindo, mas depois vem o arrependimento, vem o peso, e vem a vontade de desistir, vem aquela sensação de cobrança, é tudo do diabo. Porque não é assim que funciona. Deus ele perdoa, o sangue de Jesus lava e Deus esquece. Só que o fato de Deus esquecer é ainda mais terrível, porque você fala, meu Deus, eu mereço ser castigado. E aí vem Deus e fala, não, mas eu te perdoo. Você fala, mas eu não mereço. É exatamente por isso que é graça, por isso que se chama graça. Porque é de graça, porque você não merece. Se fosse merecimento era salário. Então eu tô falando isso pra vocês, gente, porque as pessoas às vezes elas ficam muito viciadas no confessar e ser perdoada. E aí perde-se um pouco a noção da gravidade do pecado. E eu não estou falando aqui de condenação. Porque o texto de Romanos capítulo 8 é um texto para filhos. Paulo não está falando de condenação. Paulo está falando sobre a inclinação na carne, para as coisas da carne, causa inimizade. Você deixa de viver momentos maravilhosos com Deus. Você deixa de ter uma vida saudável com Deus, de bom humor, de alegria, de testemunhos, de bênçãos, de cuidados, de detalhes. Eu estou falando de um Deus de detalhes. Eu estou falando de um Deus, cara, que ele cuida de você quando você chora e é consolado, e quando você vai no centro da cidade, porque você está com vontade de achar bala de coco, e você vê lá um cara vendendo bala de coco, e naquele dia a bala de coco está em promoção, sabe? É um Deus que se envolve com questões de ressuscitar mortos, um Deus que se envolve com curas de câncer, e um Deus que se envolve com te ajudar a achar o quilo da farinha mais barato, porque você está com vontade de fazer bolo na sua casa. Então, esse tipo de amizade com Deus, ele é consequência de obediência, cara. Por quê? De novo, eu não estou falando de condenação, eu estou falando de vida morna, vida chata, vida crente, sabe? A vida da pessoa, ela é assim, peca, se arrepende, confessa e chora, aí se sente perdoada e peca de novo, aí, cara, não sai dessa porcaria, que inferno. Que inferno, não vive, não rompe, não cresce, não sabe, não experimenta, vive preso ali diante do choro e do arrependimento. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês hoje? É hora de você identificar qual é a sua dificuldade e fugir daquilo que te faz cair nessa dificuldade. Seu problema é pornografia? Não leva o celular pro banheiro. O seu problema é inveja? Para de ver Instagram. Cancela o seu Instagram se for necessário. O seu problema é fofoca? Cara, aprenda a só falar bem das pessoas, fale as coisas boas das pessoas. O seu problema é bebida? Não vai em bar, joga fora a bebida da sua casa. Não vai em lugar que tem bebida. O seu problema é o sexo com a namorada. Não fica sós com ela, fica com a luz acesa. Bota o celular com louvor tocando, fica perto de gente. Cara, é guerra, estamos em guerra. Na hora da guerra, na hora quando a questão é vida ou morte, não tem nada, não tem preço alto a se pagar quando a questão é vida ou morte, não. Não tem valor, não. O que precisar ser feito, você faz.
E eu não tô falando de novo porque você vai pro inferno se pecar. Você não vai pro inferno se pecar. Se você é nascido de novo, o que subentende-se? Que você vai pecar, mas você vai se arrepender e confessar e Deus vai te perdoar. Então não é uma questão de condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só um pause aqui. Se você for tolo e não entender o que eu estou falando, você vai achar que eu estou dizendo que você pode pecar à vontade, que você não vai para o inferno. Eu não estou dizendo isso. Porque aquele que nasceu de novo não vai querer viver no pecado. Tá? Isso está em Romanos capítulo 6. Não, Romanos capítulo 5. Ou é 5 ou é 6. Lê os dois e aí você descobre lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou falando que você viver no pecado, se você viver caindo, você vai viver uma vida muito chata. Aquela alegria momentânea do pecado não compensa. Eu quero mostrar para você aqui um gráfico, só para você entender, e eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu vou criar aqui um gráfico, tá? Eu acho que você vai entender, onde aqui ó. Aqui deixa eu pensar, como é que eu vou fazer? Tá, aqui é o nível de alegria, ok? Aqui é o nível de alegria e aqui é o tempo. Olha que interessante. Um dia, deixa eu tomar minha aguinha no meu copinho da Coca, água com gás. Cara, isso aqui vai fazer muito sentido para sua vida. Um dia, eu estava aqui em casa e eu falei para ele, né? Eu falei, Eli, estou com vontade de ir correndo para academia. Da minha casa na academia dá uns 3,5 km. Aí a Eli falou, beleza, você vai correndo, eu te encontro lá. Eu falei, maravilha. E eu fui correndo, a pé mesmo, a pé. Olha pra você ver, milagre. Na subida era uma dificuldade, na descida ia, mas na subida... E eu fui correndo, gente. E eu tenho uma mania comigo. Meu Deus, tem muitas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Quando você se encontra envolvido com a vida cristã, você vai ter, de um lado, como se fosse, isso aqui é só uma figura, ok? Isso aqui é só uma figura. Você vai ter, de um lado, um cachorro, e do outro você vai ter outro cachorro. Um de cada lado. Esse cachorro é a carne, esse é o espírito. Isso aqui você já sabe. Isso aqui você já deve ter visto 1000 vezes. Quando eu estou correndo, né, ou quando eu estou vivendo, enfim, eu constantemente oro, ou canto louvores, ou fico recitando versículos na minha cabeça. Por quê? Porque se eu ficar quieto, se eu ficar quietinho, naturalmente este cachorro começa a ganhar força. Os desejos da carne começam a vir. Os desejos da carne começam a aflorar. Naturalmente, ele vem sozinho. Eu não preciso nem fazer força. Então, como eu já sei disso, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que forçar a minha mente a se encher da presença do Espírito. Então eu tenho uma mania. Eu canto louvores, ou eu estou orando, ou eu estou decorando versículo. 90% das vezes é cantando louvores na minha cabeça. Hino da harpa, principalmente. Então eu tô lá correndo, tô indo pra academia correndo. Aí eu começo, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu tô fazendo um cachorro meio super saiyajin aqui, tá? Pra quem assiste Dragon Ball vai entender. Aí o cachorro, o espírito, a intimidade com o espírito começa a aflorar. Aí tô lá feliz cantando louvores, aí eu lembro de uma pessoa. Pai, guarda essa pessoa, Pai. Guarda meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minhas irmãs, meus cunhados, minhas cunhadas. E começa a intimidade com o Espírito. Aí você passa mais uma rua, aí você vai lá e canta mais um pouco. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. O que você está fazendo? Você está aumentando a sua intimidade, você está aumentando a presença do Senhor na sua vida, ela já é real. Mas você está se adentrando mais a presença do Senhor. E aí o que aconteceu? Cheguei perto da academia, estava quase chegando. João Gessinger, já vou responder essa sua pergunta que foi muito boa, meu amigo. Aguenta aí. Quando eu cheguei perto da academia, eu passei na frente de um salão de cabeleireiro. E o que foi interessante foi que quando eu passei lá na frente, essa história me marcou até hoje, porque ela é um exemplo claro da tentativa do diabo te derrubar. Quando eu passei na frente do salão, eu tava na presença, gente. Eu tava aqui, eu e o espírito tava bombando. Eu tava, gente, indo da harpa. É impossível você ficar sem espírito louvando indo da harpa. E aí, quando eu passei na frente de um salão de cabeleireiro e eu olhei, saiu uma mulher
muito bonita, que não chegava nem perto da Elinéia, óbvio, mas já era o suficiente para Satanás me tentar. O que eu achei inteligente? O que eu achei interessante? O que eu achei interessante? Quando eu olhei, na hora que eu olhei, eu tenho uma regra que chama a regra dos 2 segundos, ok? Você tem 2 segundos para não cair no pecado. Se você nesses 2 segundos se entregar, o 3º segundo já é na boca do capeta. Você já foi engolido pelo tridente de Satã. O que é esses 2 segundos? Olhei, pá, eu não consigo evitar. Não tem como, eu não sou cego. Eu não sabia que tinha uma mulher bonita ali. Eu passei e vi. O 1º segundo é o segundo de você olhei. O 2º segundo é o grito do Espírito Santo no teu coração dizendo: não olha, não te interessa. E o 3º segundo define se você caiu ou não. É no 3º segundo. Então o 1º segundo é o olhar, o 2º é o raciocínio, o 3º é a decisão que você tomou. Então na hora que eu olhei a moça e vi que ela era uma moça bonita, eu falei: meu Deus, é uma seta do diabo, né? Eu sempre digo isso e é verdade. Efésios 6 diz que Satanás lança setas. Só que aquela mulher não era uma seta. Aquela mulher era uma bazuca do diabo. Era uma bazuca, era um míssil. Aí eu olhei e falei: é uma bazuca do capeta. E aí vem o Espírito Santo: não te interessa. Como eu estava pleno da presença, porque eu estava louvando, eu estava cantando, eu estava orando, entendeu? Por isso que você não pode ficar à toa. Por isso que o à toa... existe um ditadozinho que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. É mais ou menos verdadeiro isso. Porque quando você não está se enchendo da presença do Espírito, naturalmente o cachorro da carne começa a ficar mais forte. E aí ele vai te puxar pro lado dele. Só que naquele momento, graças a Deus, eu estava cheio da presença. Eu estava ali pleno. Então quando eu passei e eu olhei a bazuca com míssil nuclear, eu olhei na hora e falei: não me interessa. Virei. Pum. E aí continuei em direção à academia. Só que aí... existe o segundo ponto que Satanás tenta pegar. Porque o primeiro que ele tentou me pegar foi... meu Deus do céu, como Deus é bom, velho. Ele fala muitas coisas. Eu nem planejei falar isso, eu nem sei porque eu tô falando isso no culto de hoje. Não era isso que eu tinha meio que pensado. Mas vamos lá. O primeiro tentativa que Satanás teve foi do adultério. Por que do adultério? Porque eu ia sair com a mulher? Não. Mas só na mente, se você começa a pensar na mente, com sexo com a pessoa que não é o teu marido ou a tua esposa, você já está cometendo adultério. Então, Satanás não me pegou, porque quando eu olhei e vi que era uma bazuca, eu já nem olhei de novo, já virei a cara e falei: não me interessa. Então eu não caí no adultério. Mas vem o segundo ponto. O segundo ponto é a fantasia. A fantasia, ela é também um adultério. Só que ela é um adultério sujo. Não que o outro seja menos sujo, mas esse é pior, porque esse aqui, Satanás, ele tenta pegar pelo menos aquele que não caiu no primeiro. Então eu passei, a menina passou, eu não caí. Aí o que Satanás faz? Aí ele tenta fazer você cair na fantasia. O que é fantasia? É quando você começa a imaginar as possibilidades de diferentes acontecimentos caso você tivesse feito diferentes escolhas. Então você fica: meu Deus, e se eu tivesse olhado? E se eu tivesse ido conversar? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Parabéns, você não caiu no adultério, literalmente falando, mas você caiu na fantasia, que acaba sendo também um tipo de adultério. Então, para evitar de cair no pecado dos 3 segundos, primeira regra, estar cheio da presença do Espírito. E segunda regra, continuar cheio da presença do Espírito. Quando eu saí e eu não olhei aquela moça, eu já sabia, eu me conheço, gente, você se conhece. Eu já sabia que eu ia querer pensar nas possibilidades. Então o que eu já fiz? Já comecei a cantar mais louvor ainda. Aí eu apelei pro louvor mais crente das histórias dos crentes, que é Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Ô, você tá comendo laranja? Laranja viva. Gostoso. Vai ficar um cheiro na sala, gosto. Fui tranquilamente cantando Porque Ele Vive, eu posso crer no amanhã. Não caí. Só que eu quero mostrar pra vocês aqui o gráfico da alegria versus o gosto de cocô na boca quando você peca. Se você partir aqui é a normalidade, tá? Aqui é uma, não, no zero, tem que ser. Aqui é um cara normal. Aqui é quando você tá normal. Você não tá nem feliz nem triste. Você tá aqui, tá normal. Quando eu vi a moça, o meu corpo quis muito ver. Ele quis ver. Lógico, não sou gay. Por mais que a minha mulher seja a mais linda do mundo, é outra mulher bonita, você fica curioso. Você pode ir pra praia todo dia, se é a praia mais linda do mundo. Você tá na praia mais linda do mundo.
Só que a hora que mostra uma montanha com neve, você fica curioso para ver. É normal. Isso é coisa da carne. O exemplo não tem nada a ver, mas acho que vocês entenderam. Aí, O exemplo não tem nada a ver. não, eu tô dizendo que por mais linda que seja uma paisagem, você vai ficar curioso quanto a paisagem, mas não te interessa outra paisagem. Aí, o que acontece? Eu vou apanhar hoje em casa, mas vale a pena pelo reino de Deus. Aí, o que acontece? Na hora que eu não olhei, eu fiquei... Não, vamos pegar o contrário. Vamos fingir que eu olhei, tá? Vamos fingir que eu tivesse olhado. A minha alegria seria grande. Nossa, olhei, que da hora, velho. Que da hora. Você fica assim, feliz porque você satisfez os desejos da carne. Só que, cara, muito rapidamente vem... E aí você desce a linha da normalidade e você entra aqui, onde esse espaço aqui de baixo é o da tristeza. Então você entra nesse espaço da tristeza. E aí você fica triste, você fica mal, que é o gosto de cocô na goela. Porque você caiu no pecado. Aí você tem que orar, você tem que clamar, você tem que pedir perdão, você tem que confessar para você voltar à normalidade, para daí de novo você voltar a entrar no Espírito e chegar na alegria sobrenatural do Senhor. Só que você pode fazer o seguinte, você pode obedecer. Então você tá muito bem com Deus, você tá ali no dia normal, aí vem a bazuca do inferno. Aí você fala, não vou olhar, que foi o que eu fiz, porque eu só tenho olhos para a minha esposa Elinéia. Ela até piscou para mim. E só que daí o que acontece? Na carne, a carne fica triste. Saco, que vontade de ter visto, que curiosidade. Só que logo depois que passa esse momento de você ter dito não pro pecado, um pouquinho de tempo que passa, você já ultrapassa a linha da normalidade, da alegria, e aí você chega na alegria sobrenatural de ter obedecido o Senhor. E aí você permanece nela. Cara, ficou um gráfico horrível, mas, eu tenho certeza que você conseguiu entender. Então, esse gráfico preto é o momento de você ter caído no pecado, e aí você vê a besteira que você fez, aí você fica triste. Agora o oposto é verdade, o verde aqui, você fica triste na hora porque você teve que dizer não, só que daí você sobe e a sua alegria é constante no Senhor. Ela é cheia, ela é plena na presença do Pai. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ainda que no momento, ok? Ainda que no momento você não encontre a alegria prometida, porque você está negando a carne, e negar a carne é ruim. Quer ver um exemplo? Eu estou dando exemplos sexuais, mas eu vou dar um outro exemplo. Quando você briga com alguém, ok? Você brigou com alguém, e você está com ódio dessa pessoa. Aí vem o Espírito Santo e fala para você, vai lá e pede perdão. Se você não for, é a mesma figura aqui, é a mesma figurinha. Ó, você está aqui, aí você brigou, aí o Espírito Santo fala, vai lá e pede perdão. Você fala, não vou. Aí o que acontece com você? Você fica no auge da alegria carnal. Mas logo depois vem a tristeza. Ah, eu não quero ficar com raiva, eu não gosto de ficar com raiva. Agora tem o oposto. Você vai lá e fala, vou pedir perdão. Então você se humilha. Não é gostoso se humilhar. Você fica triste por ter se humilhado. Mas logo depois vem o refrigério por você ter obedecido ao Senhor e você ter se inclinado para as coisas do Espírito. Então essa questão dos picos inversos, eu invento os nomes das minhas teorias. Isso aqui são teorias que vêm na minha cabeça e eu crio nomes. A teoria dos picos inversos é essa. Obedecer a Deus é tristeza no momento, porque você está negando a carne, mas uma alegria sobrenatural depois constante. E o pecado ao contrário, é uma alegria do momento, mas logo depois uma tristeza e um gosto de cocô na goela, de arrependimento, de eu não devia ter feito isso. É um inferno. Então não vale a pena. O pouco de tempo do prazer do pecado, seja ele em qual área for, não é só sexual não, seja qual tempo for, não compensa. Não compensa. O se humilhar diante dos homens para obedecer a Deus é uma chave, eu não gosto muito dessa palavra que parece pregação coach, mas é uma chave que... Nossa Deus, isso vai ser coach. É uma chave que abre bênçãos na sua vida. Isso é coach, mas isso é uma verdade. Quando você se humilha para obedecer... Oi, bem? Você fez um comentário bom. O coach não é 100% ruim, verdade. Verdade. O problema do coach é quando você... Só fala de coach, esse é o problema. Não, mas o grande problema do coach, eu vou explicar pra vocês. O grande problema do coach é prometer coisas de filhos
para quem não é filho. É você ensinar um não filho a agir como filho e achar que por agir como filho ele vai ter a recompensa de filho. Não, o evangelho não é por atos e práticas. O evangelho é primeiro nascer de novo e obedecer. Depois as boas obras vêm por ter nascido de novo. Você não nasce de novo por causa das boas obras, mas você pratica as boas obras porque você nasceu de novo. A bênção é consequência de obediência, e obediência é consequência de quem nasceu de novo. Então não adianta eu ensinar um ímpio a obedecer a Deus para receber as recompensas, porque é impossível. Ele precisa nascer de novo primeiro, tá? Então esse é só um resumo muito superficial do porquê que é perigoso pregação coach. O cara entra na igreja, ele não é filho de Deus, e aí chega lá, Deus te ama e vai prosperar na sua vida, e ele aleluia, aleluia, mas nem nasceu de novo, nem se arrependeu dos pecados, nem abandonou os pecados. Então como que Deus vai abençoar a vida de alguém que nem se arrependeu dos pecados e não vive em obediência? Então não dá. Ok? Então não dá. É por isso que eu sou contra uma pregação 100% coach que não fala antes de arrependimento de pecado e novo nascimento. Arrependimento de pecado e novo nascimento é assunto para todos os cultos. Todos. Porque sempre tem alguém que precisa nascer de novo. Sempre. Todos os cultos tem alguém que precisa nascer de novo. Então sempre tem que ser falado sobre isso. Porque é o princípio de todas as coisas. Jesus Cristo e novo nascimento, perdão dos pecados e arrependimento. É a base. Sem isso não existe evangelho. Não existe. Vamos voltar para Romanos 8, que eu quero dar um mandamento, porque já 40 minutos, ele não tem condições. 40 minutos. Jesus, como eu falo. 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem o pode ser. Por que nem pode ser? Porque é impossível para o ímpio entender as coisas espirituais. Por isso que a lei de Deus aqui, gente, não faça confusão. Não é a lei de Moisés que ele está falando aqui, ok? Eu expliquei no ao vivo de ontem que a lei de Moisés não vale para as novas criaturas. Sobre as novas criaturas é o Romanos 8:2, quando ele diz a lei do Espírito de vida. É a lei do amor. O amor de Jesus no meu coração me constrange. Eu não peco porque eu amo a Deus, não porque eu tenho medo do inferno. Ok? Dani, é errado desejar bênçãos de Deus para quem não é filho? Não, só é inútil. Como é que Deus vai abençoar com bênçãos de filho quem não é filho? É igual eu desejar que eu, por exemplo, que como igual uma baleia assassina, Dani, eu desejo que você emagreça comendo como uma baleia assassina. Eu não vou, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que mudar minha cabeça, eu tenho que fazer uma reeducação alimentar. Aí sim você pode desejar que eu emagreça. Então não adianta eu desejar bênção para quem não nasceu de novo, não vai acontecer. Você vai ficar desejando e vai ficar a desejar. Então aqui, o que ele está falando aqui, que a inclinação da carne é inimizade, não é o foco condenação. Respondendo a pergunta que meu amigo fez. Então quer dizer que quem nasceu de novo pode viver no pecado à vontade? Não. Porque se você permanecer no pecado, você vai cair no erro de Hebreus 3, que é no endurecimento do coração. Preste atenção nisso aqui. Vede, irmãos, aqui. Meu Deus, presta atenção nisso. Para de falar um pouco e presta atenção nisso, que isso aqui vocês têm que aprender. Hebreus capítulo 3, verso 12. Irmãos, que não haja em qualquer um de vós... Para quem que ele está falando aqui, Linéia? Qualquer um de vós. Não, vede irmãos. Ele está falando? Irmãos. Com irmãos. Nossa, eu tô com dor de barriga e de vontade de soltar pum. Mas se eu soltar vai fazer barulho. Que nojo. Por que eu falei isso, gente? Tá gravando. Eu falei isso pra você, mas tá gravando. Desculpa, gente. Escapou, perdão. Vede irmãos. Ele está falando com irmãos. Que nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Detalhe aqui. Ele está falando com irmãos. Detalhe 2. Ele não diz que Deus se aparta. Essa ideia de que Deus se afasta de nós não é real. Deus ele não se afasta dos filhos. Mas os filhos que vivem constantemente no pecado se afastam de Deus. Ok? Minha mãe tá puxando minha orelha. Você não pode falar essas coisas. Minha filha, quem fez o pum foi Deus, ok? Foi ele que fez o intestino, foi ele que fez as bactérias que produzem metano. Não posso fazer nada. Eu não soltei não, eu segurei. Tá me doendo a barriga aqui. Acabando ao vivo, vou correr pro banho. Gente, para de falar besteira. Vamos focar aqui. Irmãos, não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É o coração mau que se afasta do Deus vivo. As pessoas acham que quando elas pecam, Deus está distante. Essa ideia não condiz com a Escritura. Porque Deus ele está sempre perto do coração arrependido. Decorem, gente, decorem essas máximas bíblicas para que vocês parem de cair em falácias. Olha aqui.
Olha aqui, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração arrependido. Nunca. Mas quem é que ele rejeita? Olha aqui, Tiago capítulo 4 já diz. Quem é aquele que ele rejeita? 6. Deus resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O que é graça aos humildes? O que é resistir o soberbo? O humilde não é aquele que fala assim, ai, eu não canto bem, quem canta bem é você. Isso não é humilde. A Cíntia, beijo minha prima. Humilde não é aquele que fala, ai, não é nada de... Não, isso é falsidade, isso é falsa humildade. Humildade é aquele que reconhece que é tudo de Deus, é tudo por Deus e é tudo pra Deus. Se você canta bem e alguém fala, poxa vida, você canta bem, você vai falar, canto mesmo, glória a Deus. Você não vai falar, ai, eu não canto, mas o cara canta, ele canta bem. Então se ele falar que não canta, ele não tá sendo humilde, ele tá mentindo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que ele dá graça ao humilde. Quem é humilde? É aquele que reconhece que tudo que ele tem é de Deus. Tudo o que ele é foi Deus quem deu. Tudo o que ele pode é porque Deus capacita ele. Então, você ser humilde é você reconhecer que é tudo de Deus, inclusive a sua dependência. Quando dependência? Quando você precisa de um dinheiro, quando você precisa de saúde, não só nisso, mas quando você precisa de perdão, quando você precisa de arrependimento, quando você precisa de perdão, quando você precisa de aceitação, quando você precisa ser limpo dos seus pensamentos. Isso é dependência de Deus. Você chega e fala, Deus, pequei, preciso de ajuda. Sabe por quê? Porque o filho de Deus, quando ele peca, ele entende isso. Ele fala, sou dependente tanto de Deus que eu preciso dele para me limpar da sujeira que eu fiz. Agora, o cara que não é filho, o religioso, ele não pensa assim, ele peca, aí ele fala, preciso fugir de Deus para Deus não me castigar. Você entende a visão errada? Então, não é uma ideia de que você pode pecar à vontade, não, mas que você sabe para onde ir quando você errar. Você tem um colo que não vai te acusar, mas vai te limpar. E quanto mais você fica nesse colo, menos você cai no pecado. Essa é uma questão de progressão, de crescimento. Quanto mais com Deus, menos eu peco. Quanto mais eu alimento o espírito, menos eu sou escravo da carne. Isso é normal. Só que aí, o que Deus rejeita? O soberbo. Quem que é o soberbo? É o cara que não reconhece a dependência dele com Deus. Ele não reconhece que precisa de Deus. Então, quando Hebreus 3 fala de um coração mau e infiel, ele está falando de um cara que peca e ao invés de se arrepender e confessar, ele justifica. Eu sou mau porque me fizeram mal. Eu vou ferir porque eu fui ferido. A pessoa, quando ela não é bem curada em Deus, ela fere. O jeito dela demonstrar a ira dela é ferindo os outros. Só que não é isso que Deus ensina. O que Deus ensina é você buscar a presença dele, você ser tratado na presença dele, você ser curado na presença dele, você crescer na presença dele, para que com o mesmo espírito que você foi curado e consolado, você vai curar e consolar. Então, o que aparta Deus de mim? É o pecado? Não, é a soberba. É a soberba, é quando eu peco e acho que não tem problema, justifico. Mas é culpa de fulano, e não sei quem. Deus, ele vem e te exorta. Não faça isso. Aí você fala, mas todo mundo faz. Pronto, você foi soberbo. Você está justificando o pecado. Você está falando assim para Deus, olha Deus, eu não preciso da sua ajuda. Eu quero continuar no erro. Eu quero mentir, eu quero enganar, eu quero continuar roubando, eu quero continuar sendo bravo, eu quero continuar tratando minha esposa igual o cachorro de rua, eu quero tratar meu marido com falta de respeito. Aí você chega e fala, mas não é esse o plano que Deus tem para sua vida. Não, mas é assim que eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim. Igual a música da Gabriela. Isso é soberba. Então Deus, ele já está avisando, ó. Ele fala, irmãos, que não haja esse tipo de coração, porque esse coração te afasta de Deus. E aí ele fala aqui, ó, exortem uns aos outros. Turminha do não julgueis, atenção você que adora falar não julgueis. Olha aqui, o texto diz, exortem uns aos outros. Sabe o que é exortar? É falar, você está errado. O que você está fazendo é pecado. Isso é exortação. Com amor, claro. Porque tem gente que confunde exortar com condenar. Aí não. O não julgueis de Jesus, de Mateus capítulo 7, está falando sobre um julgamento hipócrita. Onde eu, por exemplo, vivo bêbado e chego para puxar a orelha do irmão que bebeu. Olha, você está bebendo, hein? Só que eu sou bêbado. Então isso é o julgamento que Jesus condena em Mateus capítulo 7. Mas ele não condena você exortar no sentido de falar para o irmão, cara, você está pecando. Isso que você fez está errado. Essa foto está indecente. Essa postura não combina com você. Isso que você está falando não é linguajar de crente. Esse lugar que você vai não combina com o Espírito Santo que habita na tua vida. Isso é exortação. Agora, tem gente que confunde exortação com condenação. Ele chega pro cara que está em pecado e fala, você fez isso, você vai pro inferno, desgraçado, filho do demônio. Meu filho, isso não é problema seu, ok? Condenar ou salvar é Deus. Você exorta, você avisa, você dá o caminho. Olha, Jesus Cristo
é o caminho, sai disso que você está fazendo, isso é exortar. E ele fala, ó, exortem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então ele não está falando de algo que é só no começo da caminhada. É todo dia. Eu posso ter 50 anos de evangelho, eu preciso ser exortado pelos meus irmãos, porque muitas vezes a pessoa que está no erro não percebe que está no erro. Então Deus usa outros para mostrar o erro dela. Então ele fala assim, ó, exortem uns aos outros durante o dia que se chama hoje, para que nenhum de vós, olha essa frase, se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Jesus, Cristo, se retivermos firmemente a nossa confiança até o fim. Então você vê que mesmo a pessoa que nasceu de novo, se ela não tiver uma higiene espiritual, se ela não tiver uma atenção com a vida dela santa, ela vai endurecer o coração e esse endurecimento vai afastá-la da presença de Deus. Então eu vou dar um exemplo prático, tá? Um exemplo prático. Vamos pegar um exemplo sexual de novo de adultério. O adultério, ele não acontece de um dia para o outro. O adultério, ele é uma construção demoníaca desde o primeiro olhar errado que você deu. Então veja bem, eu estou trabalhando, aí chega uma secretária bonita, aí ela senta do meu lado, aí eu vejo que ela olhou com maldadezinha. Se eu olhar com maldadezinha, eu dei o start no adultério, eu dei o start. Você entendeu? Se você começou ali. Aí, dali, começa um endurecimento do coração. O olhar passa para o sorriso para uma mexidinha no cabelo, a mexidinha do cabelo para uma conversa ao vivo, a conversa ao vivo troca o WhatsApp, conversas calientes, fotinhas peladinhos, se encontram, caiu na boca do diabo. Então você vê que o processo do diabo não é de abrir o inferno e de jogar lá dentro. Ele não faz isso, mas ele vai jogando, lasquinha de pão. É lasquinha de pão, é um pãozinho, aí você vai igual... Você já viu a historinha do João e da Maria? Que eles se perdem na floresta e a bruxa que tem a casa onde ela come crianças, como é que ela faz para pegar o João e Maria? Ele não chega pro João e Maria e fala, vem aqui na minha casa que eu quero comer vocês. Não, ela não fala isso. Ela vai jogando docinhos, ó. Docinho, opa, um docinho, opa, outro docinho. Nossa, outro docinho. Quando vê, tá na boca da bruxa. Então, o que Paulo diz aqui, ele exorta, é sobre essa inclinação da carne, traz inimizade contra Deus. E aí ele conclui no verso 8 dizendo, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você tá na igreja, você levanta as mãos para louvar, você usa a camisetinha de Jesus, você diz que é de Jesus, você frequenta reuniões de Jesus, células, você tá lá no domingo no culto, você ouve louvor no carro, mas se você vive no pecado, gente, de novo, viver no pecado é uma coisa, tropeçar é outra. Tá? Quem tropeça não está vivendo no pecado. Quem está vivendo no pecado não está tropeçando, já está caído. É bem diferente isso aí. É a pessoa soberba que Deus ele vem, exorta e a pessoa justifica. Sabe uma das piores justificativas que tem? Uma das piores. Existe a justificativa do não sei fazer, a carne é fraca, mas foi o outro, mas a culpa é de fulano, mas tem uma pior. A justificativa do postergar. Procrastinação. Procrastinar é deixa para amanhã o que eu posso fazer hoje. A Bíblia fala muitas vezes, inclusive esse texto de Hebreus 3 que a gente leu, ele fala hoje. Hoje é o dia de se acertar com Deus. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi uma história que me marcou de um missionário que foi pregar no hospital e ele entrou numa sala onde tinha um rapaz doente. E aí ele chegou para falar de Jesus pro rapaz doente, só que o rapaz doente não era crente. E aí ele quis deixar o cara com medo, sabe? As pessoas que querem converter pelo medo ao invés de converter pelo amor. Aí ele pegou e começou a falar de inferno, e de demônio, e de Baal, e de Azera, e de Astarote, e de Mamon, e Dagon. E aí o rapaz começou a ficar tremendo de medo, morreu. Ele teve um ataque cardíaco e morreu, e não deu tempo do cara falar de Jesus. Então, mano, Deus, você não sabe quando Deus vai te levar. Você não sabe quando é que tá marcado. O pastor Eros, né, o tio Eros, que é o pastor da igreja onde eu nasci, ele dizia assim, você já sabe como é que tá a árvore que vai dar a madeira pro seu caixão? Você sabe? Você já parou pra pensar? Será que essa árvore já está plantada? Será que essa árvore já está grande? Será que essa árvore já cortaram? Será que a madeira já está em forma de tábua? Você não sabe, meu velho. Então como é que você justifica de deixar para depois? Como é que você... Até quando essa justificativa de não, preciso acertar alguma coisa, preciso resolver alguma coisa? Então seja homem, seja mulher de Deus, homem de Deus e resolva hoje. Se entrega hoje. Confessa para Deus hoje.
Dane-se o que vão falar, dane-se a opinião dos outros, dane-se o julgamento dos outros. Eu tô falando da tua vida eterna, velho. Quando a questão é a tua vida eterna, não se importe mais com nada. Meu Deus do céu. Então é isso que Paulo está falando. Não podem agradar a Deus os que estão na carne. Não é os que tropeçaram na carne, mas é os que vivem. Aí ele faz uma oração praticamente, né? Onde ele fala assim: mas vocês, filhos amados de Deus, meus irmãos, vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. Só que agora ele dá uma provocadinha. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Pois quem não tem o Espírito de Deus, esse nem é dele. Então nós temos 3 tipos de pessoas, tá? Nós temos os ímpios, que não têm o Espírito de Deus. Nós temos que são chamados de crentes naturais. Eles são naturais, eles são da carne. Nós temos o segundo, que é o crente, que é a pessoa carnal, e a pessoa espiritual. Então são 3: natural, carnal e espiritual. O natural não tem o Espírito Santo. Ele é ímpio e está ferrado porque ele não nasceu de novo. O carnal é aquele que tem o Espírito Santo, mas ele está no processo de endurecimento do pecado. Então ele está no processo de queda. Enquanto o espiritual está no processo de crescimento, e quando eu estou falando de crescimento, eu não estou falando de dinheiro, de posses, eu estou falando de intimidade com Deus. O espiritual vive um processo de crescimento, de intimidade, enquanto o carnal é o processo de queda. E o natural já está caído. Vocês entenderam? Então um está subindo, outro está descendo e o outro já está ferrado. Essas são as 3 divisões. O que Paulo está exortando é: irmãos, esse texto de Romanos 8, ele parece um alívio para os espirituais e um alerta para os carnais. Ele não está nem falando com os naturais. O texto de Romanos 8 não é para ser humano natural. É um texto para quem tem Espírito Santo e entende as promessas e as exortações. Por isso que eu digo que Romanos 8 é um dos principais textos da Bíblia, né? Vocês sabem, o meu Pentateuco preferido, eu já falei várias vezes. Um deles é o Romanos 8. Porque Romanos 8 ele mostra tanto as bênçãos quanto as responsabilidades. Ele serve para consolo e para exortação ao mesmo tempo. É maravilhoso por isso. E aí ele vem, e eu vou concluir no verso 10, ao vivo de hoje. A gente deixa para o próximo dia a continuação da leitura de Romanos 8, onde ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo, ele está falando da carne, está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Isso aqui eu explico melhor na semana que vem. A Lídia está perguntando se o carnal seria o cristão morno. Exatamente. Perfeito. O espiritual é o quente, o natural é o frio e o morno é o carnal. Muito bem analisado. É isso mesmo. Se bem que eu tenho 5 minutos, dá tempo. Vou falar só sobre esse verso 10 então, aí eu deixo 11 em diante. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça. Isso aqui é um link com Efésios capítulo 2. Olha o que Efésios capítulo 2 diz. Cristo vos vivificou. Vivificar é dar a vida. Ele deu a vida. Entenda, quando você olha para você antes de Jesus, você fala: mas eu estava vivo. Não, você não estava vivo. Uma coisa que está sendo corrompida, ela não está viva, ela está envelhecendo, tá? Se você pegar um ser humano, vamos trazer o que eu estava falando antes, o ser humano natural, ele não está vivo, ele está decaindo, ele está apodrecendo, ele está afundando. O que Cristo está falando aqui é da vida eterna, é a vida que não acaba mais. Porque, gente, que figura forte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Que figura forte, meu Deus. Novo. A Isa perguntou: Dani, às vezes penso que nunca vamos ser totalmente espirituais aqui na Terra. Você está errada. Você está entendendo então que ser espiritual é ser infalível. Não, o espiritual é aquele que conhece e cresce no conhecimento da graça. Se você conhece a Deus e está crescendo em conhecimento de graça, então você é espiritual. Não coloque como ser espiritual só Jesus, só Ele é o perfeito. Se você achar que ser espiritual é ser perfeito, você vai ser frustrada, porque é impossível ser perfeito no sentido de infalível. O espiritual é aquele que conhece a Deus e que se inclina para as coisas do Espírito, exatamente como a gente estava lendo até agora. Então olha que interessante isso aqui. Se você pegar um cara ímpio, tá? O ímpio, ele vem aqui, ó, e ele tá por dentro, eu vou colocar verde porque parece zumbi. Ele tá vivo por fora. Você olha ele por fora vivo. A aparência de vivo, né? O organismo dele. Mas espiritualmente ele tá morto e rumo ao inferno. Então Jesus Cristo, ele vem, quando ele vem, ele transforma, olha que figura.
Ele pega dentro desse homem, existe uma alma, ok? Isso aqui é uma alma. E aí quando Jesus Cristo morre por essa pessoa, quem é liberto do pecado é a alma. A carne, que aqui no caso é o corpo, sempre vai estar ferrado. O que Jesus Cristo vivifica é o nosso interior, é o nosso homem interior, que é a nossa alma e o nosso coração cheio do Espírito Santo. O que eu tô falando para vocês, cara, que figura, guarde isso aqui para sempre na sua cabeça. Quando Jesus ele diz que nós estamos vivos, é porque se por um acaso acontecer desse corpo, que é o verdinho aqui, ele morrer, morreu. Puf. A morte não pega nesse vermelhinho. Por quê? Porque ele está unificado com Cristo. Então, ainda que o nosso corpo vá para o caixão, a nossa alma vivificada recebe um corpo novo, chamado de corpo glorioso. Então você será revestido do corpo glorioso. Olha que legal essa figura, gente. Vou colocar ele azul porque parece que está brilhando. Então, este corpo glorioso, ele é uma continuação já da salvação que aconteceu na tua alma. Então você já é vivo. Vocês estão entendendo? Você já é vivo, você já tem a vida eterna em Jesus. Então isso que é o vivificar. O corpo não tem jeito, o corpo sempre vai ser corpo, vai pro caixão, vai virar pó. Mas a alma, que é a sua individualidade, Jesus Cristo ele já vivificou com ele. Então você não morre mais. Por isso que você tem vida eterna. Porque esse aqui, que é você de verdade, não morre mais. Esse aqui não morre nunca mais. Quando você está com Cristo Jesus. Gente, o Instagram vai acabar. Gente, que legal. Guarda essa figurinha aqui para sempre da vivificação da alma e do espírito que estava morto. Então lá, Jesus ele vos vivificou quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Num outro tempo, vocês andavam. Por quê? Porque agora você não anda mais nisso. Antes você andava no pecado, hoje você não anda mais. Segundo o curso deste mundo. Ou seja, se a sociedade diz que o certo é isso, o ímpio o certo é isso. Não, agora a sociedade muda. Então agora é isso. Não, então agora é isso. A Lídia está perguntando que ela não entendeu a diferença entre alma e espírito. Vou falar muito superficialmente porque não é assunto de hoje, eu precisaria de muito tempo. A alma é a individualidade das pessoas, ok? Você tem uma alma, eu tenho uma alma. Nós temos... eu tenho a minha, você tem a sua. Sua alma tem gostos, sua alma tem inclinações. Sua alma, por exemplo, às vezes tem gente que gosta mais de cantar do que de ler a Bíblia. Isso é uma inclinação da alma, ok? Agora, o espírito, a Bíblia diz de 4 tipos de espírito. Ela diz sobre o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Ela diz sobre o Espírito do homem. Ela diz sobre o espírito dos animais e o espírito do diabo, o espírito o espírito da mentira, né? O espírito da desobediência, essa é a palavra que eu queria lembrar. O espírito do homem é igual para todos. Todos têm o mesmo espírito, que é o que nos liga a Deus. Por isso que você vai ver que passa tempo e vem tempo, a pessoa ela sempre vai querer dinheiro, poder, fama e sexo. Sempre. Sempre. Os pecados nem criativos são. Então, o mesmo espírito humano que está em mim está em você. O espírito é o mesmo. O espírito do homem. Mas a nossa alma é diferente, porque ela é individualidade, entendeu? Então, quando você nasce de novo, o seu espírito humano, que era morto, é vivificado pelo Espírito de Deus. Por isso que o mesmo Espírito que habita em mim, agora habita em você. Porque o mesmo Espírito Santo em mim é o Espírito Santo que habita na sua vida. Entendeu? Isso é bem superficial, outro dia a gente aprofunda mais nisso. Porque tem pastores que eu amo que creem que o espírito e a alma é uma coisa só. Então a diferença deles pro que eu tô falando é o seguinte, eles creem que, do mesmo jeito que a alma é individual, o espírito também é. Eu já não creio que existam diferentes espíritos, eu creio que é um espírito humano para todos, é o mesmo. Por isso que não tem muita novidade na questão dos desejos e pecados. Sobre o batismo... Manda um e-mail para mim, pedindo o meu e-mail, né? daniel.sad@com.br. A última crônica é sobre batismo. Tá lá tudo que você precisa saber. Tá bom? Então, só para terminar, o que Paulo tá falando aqui? Que o corpo está morto por causa do pecado. Que corpo que está morto? É aquilo que eu fiz no desenho. A carne já está condenada. E se a alma não nascer de novo em Cristo Jesus, ela está morta junto com aquele corpo. Mas o espírito vive por causa da justiça. Esse espírito que ele está falando é o espírito humano depois de ter sido vivificado por Cristo. Então, ainda que o nosso corpo esteja morto, ok? Ainda que o nosso corpo esteja morto, porque é carne, a carne não se converte. Por mais que Dani, vamos pegar eu de exemplo, porque eu creio que eu nasci de novo, porque eu fui convencido por Jesus. Bati o carro, capotei o carro, explodi o carro, virei um bacon, virei uma tocha dentro do carro. Aí as pessoas, o Dani morreu. Não, o Dani não morreu. O Dani não morreu.
Eu já morri com Cristo e agora eu estou vivo para sempre. Ainda que a minha carne esteja lá espatifada no meio do asfalto, eu, Dani, estou com Cristo para sempre. Então é isso que ele está falando. O corpo sempre esteve morto, o corpo não salva. Mas você, o Espírito que habita em você, agora está vivo por causa da justiça. E o que é justiça? É que Cristo cumpriu nele a justiça de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou a ira. A justiça é o seguinte: a alma que pecou, essa morrerá, né? Então, todos pecaram, todos têm que morrer. Então o que acontece? Quando Cristo morre, eu morro junto. Então a minha dívida foi paga com Cristo. Cumpriu-se a justiça. O Espírito está vivo por causa da justiça. Entendeu? Então a gente lê o Romanos 11 a partir do próximo ao vivo. O Niaires disse: Dani, se Paulo disse que o nosso batismo foi com Cristo na cruz, por que você disse que precisamos ser batizados? Porque o batismo nas águas é uma comprovação pública, ok? Comprovação pública de algo que aconteceu com você. E assim como os apóstolos foram batizados e batizavam, assim a gente também o faz. Mas aqui fica um detalhe: se você crê, você tem que ser batizado. Mas se você for batizado sem crer, seu batismo não vale de nada. Por isso que eu não creio no batismo católico. Eu não creio porque do que a criança se arrependeu, né? De ter chorado muito? De ter mamado demais? De ter feito muito cocô na fralda? Não tem como a criança se arrepender. O batismo, ele é uma comprovação pública de que você entendeu que você morreu e ressuscitou com Cristo. Então, você primeiro é batizado no Espírito, através do convencimento, depois você se batiza nas águas, e depois você vai manifestar os dons de Deus. Ok? Essa é a sequência. Meu e-mail é daniel.saad@uol.com.br. Maravilha, gente? Amo vocês. Quem quiser mais perguntas, se tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, perdão, tentei ser muito didático. Se eu não conseguir, me perdoem. Fiz o possível e eu creio que o Espírito Santo vai convencer naquilo que eu não consigo. Na verdade, o Espírito Santo vai convencer em tudo, porque eu sozinho não consigo. Amo vocês, beijos, beijos, beijos. Quem quiser, manda um e-mail pra mim. E lá na crônica, só lembrando, pra quem não sabe, no finalzinho, gente, no finalzinho das crônicas, tem os dados do banco. Se você quiser que essa obra não pare, se você quiser ajudar a gente a continuar, principalmente a ter paz. Hoje eu agradeço a Deus porque eu posso ter paz de sentar, responder os e-mails, absorver a palavra para poder passar para vocês, poder ter paz na mente, sabe? Seria muito difícil precisar estar cuidando. Por isso que eu saí da fábrica. Quando para quem não sabe, bem rapidamente, eu tinha uma empresa na Volks de logística, eu tinha uma distribuidora de produtos de cabelo e eu tinha... Não, só esses dois, né? E aí o ministério. Então o que acontece? O que era interessante? Eu tinha que chegar de manhã, eu tinha problema que estava faltando peça de carro, problema que estava faltando shampoo para a cabeleireira e gente querendo se matar. E eu ficava perdido para responder os três. Então eu falei, para tudo. Vou cuidar só das coisas da igreja. Entendeu? O Niaires, ele sempre vem com essas questões. Sempre. Eu já estou acostumado com ele. Mas não é um ato romano, querido. Não é um ato romano porque os próprios apóstolos batizavam as pessoas. Felipe batizou o eunuco. Não tem nada a ver de ato romano aí, meu querido. Tá? Não misture as coisas. Felipe batizou o eunuco. A casa de Cornélio foram todos batizados. O próprio Jesus foi batizado. Então não tem nada a ver com ato romano. Nós estamos falando de algo que os pais da igreja faziam. Então, por favor, se você crê, como diz Marcos capítulo 16, seja batizado. Amém? Amo vocês. Deus abençoe. Tchau. Tem que encerrar aqui.